Quem está de olho, né, nessa recomposição das esferas de espionagem, guerra que nós vimos dentro da Guerra Fria, agora em 2026, tem um nome, e nós sempre falamos dele aqui, e hoje nós preparamos um bloco especial para você, porque, mais uma vez, ele, Marco Rubio, depois de mapear os perigos visíveis e invisíveis, né, do Irã à China, como falamos, nós vamos trazer mais uma vez exatamente ele, que organiza essa realidade com precisão e propósito. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, foi até o Congresso americano essa semana para prestar contas da política externa e fez muito mais do que isso. Deu um show de clareza, argumentos e atitude em meio ao caos global e falácias dos democratas. Rubio começou defendendo a mais recente ação dos Estados Unidos na Venezuela, a operação que levou à captura do então ditador Nicolás Maduro. Ele destacou que o objetivo da iniciativa é duplo: estabilizar a região e cooperar com autoridades interinas para restaurar a soberania venezuelana. Ele explicou como os Estados Unidos planejam gerir as receitas do petróleo venezuelano sob condições rigorosas, direcionando esses recursos a serviços básicos e evitando interferências indevidas, uma tentativa de impedir o colapso institucional enquanto se promove uma transição política responsável. Mas Rubio foi além, como sempre. Falou enfaticamente sobre a guerra contra o narcotráfico, deixando claro que a crise venezuelana não é apenas política ou econômica, mas também criminal e transnacional. But I will tell you this, since the time Maduro was removed, not a single illegal ship has headed towards Venezuela. And the ones that you hear us seizing are all the legacy ones that took off or have been seized in the past. So we have got a really good handle on this as a result of it. And what's really changed is the dynamic that the Venezuelan interim authorities are now actually helping us identify shadow fleet ships that they want us to seize and feed into this new interim mechanism. Segundo o secretário, navios que transportam drogas seguem operando a partir da Venezuela e de rotas associadas ao regime, financiando redes criminosas, corroendo estados vizinhos e ameaçando diretamente a segurança de todo o hemisfério ocidental. Não se trata apenas de derrubar um ditador, mas de desmontar um ecossistema criminoso que mistura petróleo, corrupção, tráfico de drogas e alianças com regimes hostis. So you had basically three of our primary opponents in the world operating from our hemisphere from that spot. It was also a place where you had a narco-trafficking regime that openly cooperated with the FARC and the ELN and other drug trafficking organizations using their national territory. It was an enormous strategic risk for the United States, not halfway around the world, not in another continent, but in the hemisphere in which we all live. And it was having dramatic impacts on us, but also on Colombia and on the Caribbean basin and all sorts of other places. It was an untenable situation and it had to be addressed. Ao falar sobre o Irã, Marco Rubio desmontou uma das narrativas mais repetidas da diplomacia recente, a de que os Estados Unidos estariam encurralados ou despreparados no Oriente Médio. Rubio afirmou que a presença militar americana na região é suficiente, estratégica e deliberada, capaz de defender aliados e de responder a ameaças sem necessidade de aventuras ou improvisações. On the issue of our presence in the region, here's the baseline I want to set for everybody. The baseline is this: we have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach. Theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-term ballistic missiles, so short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something,
the Iranian regime decides to strike at our troop presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, if we have indications that, in fact, they're going to attack our troops in the region, to defend our personnel in the region. We also have security agreements, the Defense of Israel Plan and others, that require us to have a force posture in the region to defend against that. Ao falar sobre a Europa e o futuro da OTAN, Marco Rubio foi direto ao ponto. Sem diplomacia vazia. Ele reconheceu que há países europeus dispostos a enviar tropas para uma Ucrânia do pós-guerra, mas deixou claro que isso é irrelevante sem o respaldo militar dos Estados Unidos. Segundo Rubio, o problema é estrutural. Por décadas, aliados europeus investiram muito pouco em sua própria defesa, criando uma dependência excessiva do poder americano. I'm not diminishing the fact that some countries in Europe are willing to place troops in a post-war Ukraine. What I'm pointing out is that is irrelevant without the U.S. backstop. And the reason why you need such a strong U.S. backstop is because our allies and our partners have not invested enough in their own defense capabilities over the last 20 or 30 years. Now, hopefully that's going to change. Hopefully that is changing. And in some cases and in some particular countries, it's already changed. But this is a fact that we cannot ignore. NATO is going to be stronger if our allies are more capable, especially, and here's the reality, whether we want to accept it or not, we have interests all over the world. We have interests in the Middle East, we have interests in the Western Hemisphere, and we most certainly have interests in the Indo-Pacific. A number of you have already pointed out that China is the chief challenge. We can't have the same soldiers or the same ships in both Europe and in the Indo-Pacific. We have to pick. No matter how many ships we build, no matter how many capabilities we grow, we're going to have to make these adjustments. And the stronger our partners are in NATO, the more flexibility the United States will have to secure our interests in different parts of the world. E ao falar da China, Marco Rubio trouxe o debate para mais perto de casa, para o hemisfério ocidental. Ele explicou que Pequim não avança na região com tanques ou bases militares visíveis, mas por meio de relações comerciais estratégicas, controle de telecomunicações, infraestrutura crítica, direitos sobre minerais essenciais e concessões de longo prazo obtidas, muitas vezes, pela negligência americana no passado. The primary way that China plays in the Western Hemisphere is through commercial relations. They engage themselves in a country. They're very interested in telecommunication. They're very interested in building and controlling key infrastructure. They're very interested in critical mineral rights. And they've secured many leases for many years because of neglect on our part in allowing them to do that. And it's given them leverage and a presence in many of these countries. I will say that I think that influence in our hemisphere has eroded over the last year. For example, Panama left the Belt and Road Initiative. We have new leaders in Chile, in Peru, in Paraguay, in Chile and in Honduras that have expressed a strong desire to realign with the United States and our priorities. And we have great relationships with Argentina, Paraguay, and other countries in the region who are also very cooperative. And we've had great cooperation from the Panamanian authorities as well, including a case before the Supreme Court. I don't know if the final has been submitted that could lead to the eviction and removal of a Chinese-controlled company that controlled both ports at the Panama Canal. Thank you. I wish we had more time. I'm out of time. I yield. Thank you, Senator Van Hollen. Ao tratar da imigração, Marco Rubio fez questão de colocar os números na mesa. Ele lembrou que os Estados Unidos já recebem mais de 1 milhão de imigrantes por ano de forma legal, o que desmonta a ideia de que o país seja fechado ou hostil à imigração. O problema, segundo Rubio, não é acolher, é abrir mão da aplicação da lei. By the way, the United States admits people every year. 1 million people come to this country every year legally. 1 million And people now a year come to this there country is one legally. group No of other people country that in the have world an is nearly as easy generous. pass into this country. For the first time, this administration has said Afrikaners get an easy pass and refugee programs for the remainder of the world are shut off. And you can't say to the American public that we should apply this statute in an even-handed way. No, I think it should be applied in a way. Well, you shouldn't be shocked. It should be applied in the national interest of the United States. Our immigration policy should be based on the national interest of the United States. Period. End of story. If there is a subset of people that are easier to vet,
who we have a better understanding of who they are and what they're going to do when they come here, they're going to receive preference, no doubt about it. There are a lot of sad stories around the world, millions and millions of people around the world. It's heartbreaking. We cannot assume millions and millions of people around the world. No country can. So you have to have a process of deciding who do you prioritize, who do you allow in. We do it all the time. We do it in our immigration system now under our current laws. Unfortunately, it's primarily based on family connection and not on what they're going to contribute to the society from a merit standpoint. That should be changed, but that'll require statutory changes. But the bottom line is this notion that somehow we have to accept anyone who wants to come to the United States is absurd. No country in the world has an immigration policy like that. Amigos, sempre ele, Marco Rubio. Já podemos falar que é o nome para os republicanos em 2028? Ainda não. Ele não tem medo de absolutamente nenhuma pergunta. E aqui eu vou confessar uma coisa para vocês três e para a nossa audiência. Como foi difícil escolher esses 3 vídeos, porque toda a audiência ali, durante essa sabatina, podemos colocar, no Senado, para mostrar transparência, é absolutamente clara, a clareza de toda uma administração nos objetivos, nos planos. Está muito cedo ainda para falar que é o nome para 2028? Ou ele vai deixar o J.D. Vance? Quem quer falar sobre isso? Ana, eu vou deixar... Eu acho que está na hora exata do presidente Rubio. Vai, Kister. Eu vou soltar o rubismo aqui para 2028 para o Ivan. O meu breve comentário vai no seguinte sentido. O Trump escolheu o secretário de Estado certo, alinhado com as suas ideias macro, né, na grande estratégia. Veja, só nesses vídeos, nessa sequência que você muito bem narrou, Ana, ele abordou Venezuela, China e Irã, ou seja, América Latina, Ásia e Oriente Médio, que são 3 lugares altamente instáveis justamente por causa desses 3 atores. Venezuela também tem um componente ali de Cuba também, mas vamos dizer, como um símbolo disso, né? Então, depois, OTAN é a Europa perante principalmente a Rússia. E depois a questão da imigração e segurança interna, ou seja, foi todos os grandes eixos geopolíticos que o Trump está trabalhando. O Rubio abordou muito bem isso, e o interessante é como o Trump conseguiu trazer à tona problemas que ninguém estava considerando, exceto uns loucos, tipo nós, que prestamos atenção nesses assuntos. Exatamente. E agora tudo isso virou... A mídia segue isto o dia inteiro. Por quê? Porque ele resolveu tratar desses assuntos que estavam debaixo do tapete, mas causando problemas na vida de todo mundo. É verdade, Bernardo. Flávio. Pois é, não contente com isso, acho que o presidente Rubio, desculpa, o futuro, talvez, presidente Rubio, ele está tocando alguns pontos ali que eu acho sensíveis e que eles vão precisar ter um tratamento muito adequado. O principal deles, nós já falamos aqui sobre essa nova ordem mundial que foi muito debatida no Fórum Econômico Mundial na semana passada, ou seja, multilateralismo já deu o que tinha que dar. Inclusive, acho muito divertido ver comentaristas da grande mídia falando em multilateralismo e democracia na mesma frase, inclusive dizendo que ser contra o multilateralismo é ser antidemocrático. Criaturas, quando você é multilateral, significa que tem 2 pessoas negociando e você chega lá como uma terceira não representativa de ninguém e fala, eu vou determinar as regras. E isso é multilateralismo. Bilateralismo significa, eu negocio com você, você fala, meu ponto é esse, eu falo, então meu ponto é esse, pronto, vamos negociar, a gente já chega num acordo. Qual é mais representativo? Ponto. Qual a dificuldade em entender uma coisa como essa? Nossa, né, como Trump, nossa, novo o quarto Reich agora porque ele prefere bilateralismo ou multilateralismo. Mas tem um ponto mais complicado ainda, que eu acho que é a imigração, ou seja, nós temos toda esta mudança na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, é difícil explicar isso para o Brasil porque não é tão afetado assim, por conta de uma mudança demográfica muito grande. Quer dizer, você vai chegar hoje, nós falamos isso uns 2 meses atrás, né? Você vai chegar hoje em Londres, quantos britânicos você vai encontrar em Londres? Talvez, sei lá, 10% das pessoas com quem você vai cruzar. Você vai chegar na Alemanha, dependendo da cidade, você vai reparar que a população local, ela está em 15%, se muito, daquela população. Então, assim, vamos falar uma coisa bem feia, que vai ser o grande tema do século XXI agora.
alguma hora nós vamos precisar falar assim, olha, precisamos ter deportação em massa, meus amigos. Esse negócio de você pegar não sei quantos mil paquistaneses por dia, colocar numa cidadezinha, do Afegão, ou sei lá, do Marrocos, não importa de onde, trocar completamente a demografia, trocar a cultura da cidade, impor leis da Sharia. Nós temos prefeitos na Inglaterra, na França, na Alemanha, que eles mal falam a língua do país. Prefeitos de grandes cidades industriais que mal falam inglês, francês, etc. Então, assim, não dá para você tratar isso com normalidade e sempre ter aquela resposta. Ah, se você não gosta dos refugiados, é racismo. Não tem nada a ver, meu amigo, não tem nada a ver. Nós vamos precisar lidar com esse fator, porque ele é a base de todos os outros. Eu vou chamar a outra pauta para a gente amarrar exatamente esse assunto Rubio, imigração, e aí a gente joga para o Ivan, porque quando um país que já recebe mais de 1 milhão de imigrantes legais por ano perde o controle sobre quem entra e quem permanece, o resultado não é solidariedade, é desordem. O ponto central é claro: quando potências rivais ocupam espaços no hemisfério ocidental, as consequências não ficam na diplomacia. Elas atravessam fronteiras, rotas comerciais, fluxos ilegais e chegam à política interna, como o Flávio estava falando da Inglaterra, da Alemanha e outros países europeus. E é exatamente aí que a discussão sobre imigração deixa de ser abstrata e nos leva diretamente ao que está acontecendo em Minnesota.